Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar de Fortaleza 0, América Mineiro 3, resultado surpreendente aí nesse jogo que fechou a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza que vinha de uma boa vitória contra o Náutico fora de casa, pegando o Lanterna jogando no Castelão, se esperava aí uma vitória, né, do Lion, mas isso não aconteceu, perdeu muitos gols e futebol é eficiência, né? O América Mineiro chegou lá, marcou 3, o Fortaleza perdeu 1 milhão de gols e 3-0 no placar, derrota dura para os comandados de Thiago Carpini. Vamos falar desse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com o Thiago Minhoca, direção e trabalhos técnicos é de Gabriel Costa. Você que está chegando aí, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Inclusive chegamos aí à marca dos 150 mil, tá? A gente fica muito feliz aí com o crescimento aqui do projeto e a meta é aumentar, né? Vamos agora para os 200 mil inscritos. A gente conta muito aí com você para compartilhar, enfim, para se inscrever, para divulgar o nosso trabalho, para a gente mostrar cada vez mais a força da mídia independente e também da força do nosso futebol nordestino. Quem não mostrou muita força foi o Fortaleza, Thiago Minhoca, derrota aí por 3-0 contra o Lanterna, que não havia vencido nenhum jogo nesta Série B, né? O Fortaleza de azul e amarelo, mas foi longe de ser uma seleção, né? Perde de 3-0 num jogo que quem vê só o placar pensa, pô, o Fortaleza foi amassado pelo Lanterna, mas não foi isso que aconteceu, né? Fortaleza perdeu um caminhão de gols e o América Mineiro foi o inverso, né? Não criou tanto, mas quando criou, guardou os seus. Pois é, fala Fábio. Pois é, né? Curiosamente, depois de uma semana que o Fortaleza fez um jogo péssimo diante do Náutico e saiu com os 3 pontos, né? Uma vitória importantíssima fora de casa. Aconteceu meio que o inverso hoje, né? Foi hoje ele perdendo muitas chances, bola na trave, né? O goleiro Gustavo do América Mineiro fazendo 10 defesas ao longo desse jogo. E o Fortaleza sai derrotado de uma maneira categórica, né? Fortaleza, aliás, eu acho que isso tem até, eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer hoje para análise é como os times do Carpini têm um roteiro muito parecido, né, em termos de, é o chamado Robin Hood, né, que tira dos de cima para entregar para os de baixo. Porque o Fortaleza já deixou escapar muito ponto nessa Série B, né, acho que com exceção da vitória sobre a equipe do Londrina, dentro de casa, o Fortaleza deixou escapar ponto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, contra o Avaí, né, enfim, o próprio jogo contra o América, contra o Cuiabá, equipes estão na parte de baixo, né, o Ceará hoje está na parte de baixo também, apesar de ser um clássico, e o Fortaleza vai muito bem contra as equipes da parte de cima, estou falando, teve de aproveitamento de pontos, né, ganhou do São Bernardo, fora de casa, ganhou do Náutico, fora de casa, ganhou do Juventude aqui, ganhou do Goiás aqui, então, essa matemática ela poderia ser melhor equilibrada, né? É claro, se você olha, o que o Fortaleza apresentou na terça passada nos aflitos, era um jogo para perder, ganhou. Aí vem um jogo como esse, que era um jogo para ganhar, aí você perde. Então você meio que anula o que você fez de grandioso quanto a resultado, porque quanto a desempenho, o Fortaleza segue na mesma balada do que muitas equipes, né, que estão disputando essa Série B. Esse perde e ganha. Eu tinha frisado em outros locais, né, e com os amigos, que a rodada estava sendo muito boa. Aliás, a rodada foi boa, né, de uma maneira geral, para o Fortaleza. Porque eu acho que na parte de cima, só que venceu para a Juventude, que nem estava na parte de cima, né? Juventude aqui saiu o principal vitorioso dessa rodada, porque teve muitos tropeços, todo mundo praticamente não ganhou. E o Fortaleza, sabendo que ia fechar essa rodada, já sabendo todo esse cenário, jogando em casa, contra o Lanterna, eu até tinha destacado, Fábio, que o América Mineiro poderia ser um adversário perigoso para o Fortaleza, não pelo futebol praticado, porque é um dos piores, né, uma das piores defesas dessa Série B, o ataque também é muito fraco, mas pelo contexto de que uma equipe como o América Mineiro, que se esperava mais nessa Série B, eu estava vendo alguns jogos do América Mineiro e falei assim, olha, o América, ele tem um problema emocional ao longo do jogo, que ele, às vezes, abre o placar, no jogo da rodada passada, né, com o Atlético Goianiense, abriu o placar, rapidamente já tomava um empate. E hoje, ao longo do jogo, deu para ver claramente isso no primeiro tempo, né? Eu acho que principalmente no primeiro tempo, onde o Fortaleza colocou 2 bolas na trave, fez o Gustavo defender, fazer 8 defesas, claro, uma noite, né, magnífica do goleiro do América,
mas inúmeras chances desperdiçadas. O Fortaleza tinha totais condições do que representava o que era hoje o Fortaleza e o que representa hoje o América. E aí esse contexto foi se perdendo por escolhas, eu diria, e por tomada de decisões erradas já no jogo passado. Eu tinha comentado isso em outros locais, na rádio, né, onde eu trabalho, na Rádio Povo CBN, que um dos erros graves do Fortaleza depois do jogo do Náutico foi o Meritelos ter sido expulso, porque o Fortaleza não tem camisa 9. Aí você tem que fazer o quê? Uma adaptação para o Luiz Fernando jogar de 9. Sinceramente, não vai funcionar. Ele não é esse jogador. Um jogo onde pedia uma outra característica, o Rodriguinho foi expulso, trazer o Mailton de novo, eu até entendo, né, a escolha e tal, trazer um jogador que era até então titular, mas eu lembro que eu frisava aqui com você, Fábio, o quanto o Mailton era um problema do Fortaleza, assim, estava muito claro isso, e cada vez mais agora fica muito óbvio para mim que ele é um problema hoje no time do Fortaleza, quando precisa ser um time mais propositivo, ele não é um jogador que tem essa característica. Então, eu acho que o que acabou representando essa derrota do Fortaleza foi jogar fora uma margem boa que o Fortaleza poderia ter para continuar da Série B. O Fortaleza só ganharia uma posição, que seria para cima do Sport, mas esse contexto não só foi desperdiçado, porque você poderia ter aberto uma margem para o sétimo colocado e se aproximado muito dos dois primeiros colocados, né? De Vila Nova e São Bernardo. Então, o Fortaleza jogou muito fora uma partida que poderia ter sido com mais tranquilidade se as coisas naturalmente acabassem acontecendo, mas tanto o Gustavo, goleiro do América, e as falhas defensivas, né, e aí, claro, teve alguns jogadores que cometeram erros mais graves ao longo do jogo, acabou custando essa primeira derrota em casa. Né? Vamos lembrar, Fortaleza, não sei se, acho que perdeu agora, mas era o melhor mandante, era o melhor ataque, sabe assim, dentre os mandantes. Então foi uma noite trágica, né? Noite trágica. E aí, claro, algumas pessoas vão. O uniforme, para que foi colocar o Brasil nesse momento, né? Como homenagem, se o Brasil não está bem. Mas, obviamente, a gente, claro, a gente não vai atrelar isso, mas o futebol do Fortaleza hoje lembrou, em outros contextos, outras partidas. Que o Fortaleza até nem jogava tão bem e conseguia sair vitorioso, mas eu acho que na partida de hoje, tendo um grande volume, principalmente no primeiro tempo, mas jogando fora essas chances e fazendo o América Mineiro, na base de muita luta, de muita garra, somar os seus primeiros 3 pontos. Eu acho que talvez tenha sido o resultado mais inesperado, não sei se o mais inesperado, porque aquele 4-0 do Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que no final das contas ainda vai ser mais inesperado. Eu até acredito que o América, ao longo da Série B, vai acabar saindo dessa situação, mas eu vejo que no caso daquele do Botafogo, o 4-0 foi muito inexplicável, tal qual o de hoje, né? Digamos que são 2 jogos bem emblemáticos aí dessa campanha que não podem, nunca o Fortaleza deixar voltar a se repetir. E pode se repetir. Pois é, né? Chama realmente a atenção esse desempenho do Fortaleza contra equipes da parte de baixo, né? Empatou com o Avaí, onde poderia ter perdido, né? Aquele 0-0. Perde do América Mineiro, perdeu do Botafogo, aí até ganhou do Londrina, né? Londrina até foi uma vitória contra um time da parte de baixo, jogando em casa, mas realmente chama a atenção esse desempenho que às vezes é até melhor contra times da parte de cima em alguns casos do que exatamente contra times da parte de baixo. Mas no jogo de hoje, Thiago Minhoca, como colocar na conta do Carpini, por exemplo, essa derrota se o time antes de tomar o primeiro gol perde ali pelo menos 5 chances claras, né? 2 bolas na trave, chute na pequena área que o goleiro adversário defende. Enfim, como o treinador controla isso? É difícil, né? Porque se o Fortaleza traduz aquele volume inicial em um gol, em 1-0, eu acho que a história do jogo muda, né? Não, eu não tenho nem dúvida quanto a isso, né? Porque o Fortaleza, ele tem o hábito, em muitos jogos, quando ele abre o placar, ele nem faz questão de ter tanta posse da bola ou tentar ampliar esse placar, às vezes, de maneira muito afobada, né? Então, eu acho que ia ser o mesmo panorama de jogo que a gente poderia ter visto contra o Avaí, onde o Avaí era muito vulnerável, desculpa, o Londrina, né? O Londrina era muito vulnerável, Fortaleza fez 1-0, esperou, o Londrina foi para cima, fez o 2-0 e tal. Então, veio naturalmente. Eu acho que faltou um pouco de capricho em algumas jogadas. Eu acho que uma delas, eu acho que foi a mais determinante. Foi a bola que o Fuentes encontrou o Luiz Fernando em ótima condição, e ali ele tentou tirar demais o Gustavo, a bola
beijou a trave ali, depois na sequência até o Vitinho fez uma finalização que o Gustavo defendeu, mas eu não consigo olhar realmente esse jogo, colocar à tona o treinador Carpini. Eu acho que houve falhas? Houve, na minha avaliação houve, mas eu acho que vai para além das escolhas dele. Por exemplo, eu não teria começado com o Crispim nesse jogo. Eu entendo a escolha dele, porque o Pochettino não está bem, e novamente, né, veio do banco sem ajudar praticamente em nada. Por isso que eu acho que essa ideia de formação, eu acho que tem um erro de jogos anteriores do Carpini, Fábio. Porque em jogos anteriores ele apostava no Kaique, para ser esse reserva imediato do Meritella. O que eu achei um absurdo completo, assim, na final da Copa do Nordeste, em tantos outros jogos, o Kaique não deveria ser acionado. O Lucas Emanuel é um jogador, e deu para ver isso em parte do jogo, né, quando ele entrou no segundo tempo, é um jogador que sabe proteger muitas vezes. Ele consegue, ele fez 2 escoradas, 2, 3 pivôs ali praticamente no segundo tempo, em que, por mais que ele não seja um homem de área de ofício, como é o Meritella, e o Fortaleza não tem outro, para mim ele é a melhor opção. Agora, um jogador que não vinha jogando, que às vezes nem era relacionado, então assim, era muito fácil imaginar que hoje o Luiz Fernando, de novo, ia jogar nessa função, e aí tira o Luiz Fernando do lado, onde teoricamente ele renderia mais, apesar do Luiz Fernando ainda não estar entregando tudo do que se esperava dele, mas pelo fato de ter o Crispim, que não é bem um jogador de definição. E quando eu digo de definição, que até ele foi um dos jogadores que também tentou chute de fora da área, é um jogador que resolve o jogo. O Crispim não tem esse perfil. Então eu acho que o Fortaleza tinha que ter, num jogo como hoje, jogador decisivo. Então ele só tinha no Luiz Fernando e no Vitinho essas peças. Tinha lá o Mailton, que é um jogador que tem essa característica, mas o Mailton vivendo o seu pior momento, um jogador que atrapalha muito, porque era um jogo que era para tentar conciliar a criação, a qualidade, e o Fortaleza teve possibilidades, acho que principalmente pela bela partida do Fuentes, apesar do Fuentes no segundo tempo ter cometido um pênalti, né, que gerou o terceiro gol ali de pênalti do América Mineiro, mas o Fuentes encontrou várias chegadas, foi muito bem do lado esquerdo, e o lado direito com o Mailton não tinha nada, o Mailton pegava a bola, finalizava, jogadores passando, ele não tocava, ele tentava fazer uma jogada mais exagerada, faltas mal batidas e tal. Então, assim, eu cantei essa pedra do Mailton há muito tempo. Então, eu gosto de frisar muitas vezes o que está acontecendo em termos de uma possibilidade de mudança, uma evolução. E aí, esse recado é mais para o torcedor mesmo. O torcedor que fica marcando determinados atletas. Como a gente falou assim, não dá para o Meritella, né? Não dá para o Fuentes, e o fulano de tal é ruim, e esse aqui é que é o bom, entendeu? O Cauã, por exemplo, que estava nos braços da torcida, o Cauã jogou uma partida pavorosa hoje. Pavorosa. Então o Cauã errando muito passe, o Cauã falhando na jogada que foi do segundo gol, seja ali escorregando na jogada e tentando evitar, e depois ainda deu condição e não conseguiu tirar a bola de cabeça. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que eu diria assim, para o torcedor do Fortaleza, de começar a parar, é de começar a definir que determinado jogador tem que ser elogiado e determinado jogador tem que ser criticado. Os jogadores têm que ser elogiados e criticados a depender do que apresentam dentro de campo e de como mostra a evolução. Eu mesmo já falei várias vezes que eu não sou fã do futebol do Rodrigo, mas o Rodrigo vinha merecendo essa titularidade. O Rodrigo fez um primeiro tempo que eu considero bom, por exemplo. Eu nem teria o sacado. Sinceramente, eu preferia ter tirado o Crispim, apesar do Crispim ter sido um jogador que finalizou muitas vezes, mas o Crispim, por exemplo, para fazer a jogada de criação, ele é muito mais de uma dinâmica, de uma outra dinâmica, sabe? Então, não achei interessante esse lado do Carpini em termos de troca. Agora, eu teria sacado já o Mailton na volta do intervalo. Acho que aí ele cometeu uma falha. E aí foi preciso o Mailton cometer mais erros no começo do segundo tempo, a ponto de ficar insustentável. E aí ele voltar. É bom lembrar que ele desfez ali a formação com 3 zagueiros e merecia fazer. E aí eu digo, não só pela formação em si, muito pela ideia de ter o Cauã dentro de campo, que estava muito mal. Então, eu acho que parte vai para a conta do Carpini, mas eu acho que isso tudo vem de problemas anteriores. Um jogo como esse, você não pode deixar de ter o Meritella. Um jogo como esse, o Rodriguinho cometeu, tudo bem, acontece. Mas o do Meritella era evitável, pô. O Meritella tinha acabado de ser suspenso, né? Não jogou o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, sabe assim? Aí
poucos jogos, 2 jogos depois, o cara é expulso de novo, sabe? Num jogo importante. Sabe assim, então o Fortaleza, e era uma coisa que eu também frisava isso também em outros locais, e aí para terminar essa minha análise sobre o Carpini tem que ser a primeira pessoa a cobrar dos atletas. É o seguinte, parou com essa ideia de expulsão, pô, de discussão. Vamos jogar futebol, vamos jogar futebol. O Fortaleza... Ele é um dos mais exaltados também, né? Ele tem Exatamente, já foi muita expulso 2 moral, não, vezes. né? Não, pois é, mas o que eu estou dizendo, tem que partir dele, tem que partir do treinador. Porque se o treinador está exaltado, então aí tem que ser a diretoria, tem que ser o Pedro Martins, no caso o CEO, falar com ele. Ó. E eu acho até que no jogo hoje, ele até tomou um amarelo ali por reclamação, e aí tudo bem, reclamação por um lance tal, de boa. Agora não pode ter exaltação, que hoje eu não vi isso no Fortaleza. O Fortaleza não foi uma equipe destemperada ao longo do jogo. O Fortaleza foi ineficaz e foi muito frágil defensivamente. Que aí é uma outra situação também que eu vejo dessas dificuldades que vão ter que ser ajustadas. Eu acho que o Fortaleza, nesse momento, apesar de, se você olhar no recorte dos últimos 5 jogos, são 4 derrotas do Fortaleza, né? 2 foram para o Vitória. Então, assim, vou até mesmo tirar um pouco, até porque nos 2 jogos contra o Vitória, acho que o Fortaleza até fez um bom jogo. O que eu estou querendo falar, e aí também para não parecer que, tipo assim, do que adianta jogar bem e perder, né? Para não ficar aquela lógica do que aconteceu com o Fortaleza anteriormente. O que é que a gente vai falar com o Fortaleza, Fábio? Mas o time não está jogando quase nada e está ganhando. Né? Mas, tipo, era meio que a explicação que a gente falava sobre o trabalho do Carpini. O time ganhava e o time não jogava bem. Será que isso vai se sustentar ao longo do tempo? Aí o time agora passou a jogar bem, fez 2 bons jogos na final da Copa do Nordeste, jogou bem hoje e aí perde. Aí no jogo que tinha jogado muito mal contra o Náutico, vai lá e ganha. Então, assim, por isso, o Fortaleza tem que esquecer de melhorar a equipe, de tentar... Eu acho que o Fortaleza tem que começar a encontrar formas de como vencer partidas e evitar de tomar as falhas que acaba tomando, porque foi o João Ricardo que foi o herói no jogo da terça passada e hoje o Gustavo do América foi um grande nome. Mas, queira ou não, o Carpini vai ter que saber enxergar coisas que estão acontecendo nesse momento de falhas, por exemplo. E aí, juro para você que eu acho que vai ter torcedor discordando. Mas o Ronald, por exemplo, não é pela falha dele na final contra o Vitória que ele tem que ser preterido, não, tá? Na minha avaliação hoje, o Ronald, ele é para ser o titular do que o Cauã. Se é para jogar com a trinca de zaga, o Ronald jogando ali como o homem do meio, o Luan vai para o lado direito, se o Brits não jogar. Então, situações essas que, como eu estava falando, se você começar a taxar, esse cara errou, tá fora. Esse cara acertou, é o melhor de todos. O Fortaleza não vai conseguir esse acesso com muita facilidade. E claro, daqui a pouco eu vou falar sobre o capítulo sobre a torcida, né? Porque a torcida não tem abraçado o Fortaleza em nenhum momento. Poucas vezes, né? Tem abraçado o torcedor. Assim, eu acho que no geral não tem abraçado, né? É um abraço muito, muito, muito fora, assim. Mas isso é um outro fator também. E toda vez que o torcedor for imaginar que vai tentar confiar na equipe, a equipe vai lá e acaba gerando de novo uma decepção. Então, para esse Fortaleza, de fato, engrenar e ser, talvez, o time a ser mais regular, e quando eu digo regular, de uma sequência positiva de resultados, vai precisar fazer algo a mais. Só que aí está sempre algo quebrado, Fábio. Ou falta torcida, ou falta o time dentro de campo, ou falta uma escolha mais acertada do treinador. Então, todas essas questões é que faz o Fortaleza estar tal qual essas outras equipes. Ao Sport, ao São Bernardo, ao Vila Nova, ao Criciúma, ao Náutico, essas equipes que oscilam no campeonato, então Fortaleza faz parte do mesmo métier. Não tem tão diferencial assim, e aí quando a gente compara a folha salarial do Fortaleza, né, e aí você vê um Luiz Fernando que está aparecendo na imagem, um Pochettino que tem o salário que tem, jogadores que são talvez até abaixo do que boa parte do que os jogadores que estão atuando nessa Série B, né, outros jogadores que estão rendendo bem mais, eu acho que isso diz muito de como o Fortaleza não consegue ser o diferencial dessa Série B, como muitas pessoas imaginavam. Pois é, até curioso, né? Porque se a gente pegar em termos de objetivos do Fortaleza na temporada, pô, o time foi campeão estadual, o time tá na Copa do Brasil ainda, o time foi vice-campeão da Copa do Nordeste, perdeu do Vitória, o único time da Série A, né, que tava na competição. Mesmo irregular na Série B, tá no G4, né? Iria ali pelo menos para os playoffs.
Mas parece que o torcedor não tá satisfeito, né? Assim, é até curioso, né? Você vê os números, quem não acompanha o Fortaleza, olha ali, pô, a campanha do time e vai pensar, não, pô, é um time que tá bem no ano, né? Tá encaminhando voltar pra Série A, tá bem ali na Copa do Brasil, foi campeão estadual, vice da Copa do Nordeste. Mas o sentimento do torcedor é meio que deu tudo errado, né? É curioso, Minhoca, isso. É, é muito pelo desempenho mesmo, essa sensação do torcedor. Não, eu não acho que seja só pelo desempenho, não. Eu acho que realmente muita gente largou nessa temporada, mesmo assim. Que eu acho que já teve vários contextos, assim, Poxa, quando você perde o título da Copa do Nordeste. Fortaleza teve um período muito curto, né? Fortaleza jogou no sábado em Salvador, voltou para Fortaleza, já foi para Recife para enfrentar o Náutico nos aflitos. Um jogo considerado muito difícil, e foi difícil. Fortaleza conseguiu 3 pontos, assim, nas defesas do João Ricardo, e nem foram defesas como, por exemplo, a do Gustavo Hoje, que para mim foi até um nível maior, e até numa quantidade maior de defesas difíceis. Ou seja, se abriu o cenário, ei, vai ter uma semana. Meu amigo, era para ter hoje 30 mil no Castelão. 30 mil no Castelão. Agora, por que não apareceu? A galera tá pensando em Copa, sei lá, não sei por qual motivo. Agora, não acho que isso vai mudar. Sinceramente, não acho que isso vai mudar. Eu acho que quando o Fortaleza estiver ali, reta final, de Série B, uma vitória, sei lá, uma vitória num jogo importante dentro de casa, para você vencer a partida, para ficar perto do acesso, para confirmar o acesso, ou se o Fortaleza conseguir brigar pelo título, né? Tentar ser campeão e tal. Eu acho que o torcedor vai aparecer. Mas hoje, cara, o abraço que teve, foi na final da Copa do Nordeste, e eu achei muito pouco, sabe? Foi o mínimo que eu imaginei, que foi 30 mil pessoas. Então, assim, no final da Copa do Nordeste, como Fortaleza fez 2-0 no Sport, sabe? Na Ilha do Retiro, pô. Tirou uma desvantagem, perdeu o jogo em casa. Aí chega para a final da Copa do Nordeste, o torcedor também não compareceu da maneira que é. Por isso que eu estou achando assim que o torcedor nesse momento, ele não quer, ele não tá nem aí para esse Fortaleza. Ele não tá nem aí. Não à toa, teve até na postagem hoje da algumas pessoas, né, que trabalham internamente no Fortaleza, a Toinha, que é muito conhecida lá, que faz parte da alimentação do Fortaleza, criticou muito o torcedor nesse momento não apoiar o time, sabe? E realmente, assim, o que é que tá faltando para o torcedor apoiar? Porque, assim, vamos lá. MotoGP aí, né? Corta daqui. Então, assim, vamos lá. Até para imaginar esse cenário para o Fortaleza nesse atual contexto. O Fortaleza tem que sair ganhando todos os jogos. Fortaleza tem que golear todo mundo. Porque, vamos lá, o cara que não foi hoje, Fábio, o cara que não foi hoje para o Castelão, ele não vai mais. Ele não vai mais até o final do primeiro turno. Ele não vai mais. Vai ter foi Fortaleza. Também, né? Não, eu acho até que esse cara volta. Esse cara vai entender. Esse cara que foi hoje pro estádio, ele vai entender o contexto. Ele vai criticar, ele vaiou e tudo mais. Mas ele volta, pô. Ele vai voltar. Agora, o cara que, tipo assim, cara, hoje, esse ano eu não vou pisar no Castelão. Aí eu vejo muita gente já falar assim, tem que colocar os jogos no PV. Eu já sou contrário, tá? Sobre essa ideia. Eu sei que o prejuízo acaba sendo maior, mas para mim o Fortaleza tem que jogar na Arena Castelão sempre, tá? Eu acho que isso é um componente que é um fator positivo. É bom lembrar, o Fortaleza, na Série B, até essa derrota, tinha 5 jogos, 4 vitórias e um empate. A grande questão que eu vejo que era prejudicial para o Fortaleza até aqui é porque o torcedor não estava abraçando. Não estou dizendo que isso é o que determina o fato de um time ganhar ou não, mas o torcedor não quer estar presente. Não quer estar presente. E aí, quer ou não, eu estou falando especificamente da presença do público, tá? Pouco importa se o Fortaleza está jogando bem, está jogando mal. Se o torcedor não abraçar, aí pode ser que o jogador também não esteja muito interessado, sabe assim? O cara não vai estar interessado. E o Fortaleza é conhecido por ser um clube onde leva muita gente, onde tem muito apoio, né? E, sinceramente, não foi esse elenco, ou pelo menos alguns remanescentes desse elenco. Tudo bem, o cara sentir raiva, mas eu não consigo entender. O cara abrir mão de uma Série B, aí tá. Então quer dizer que se o time ficar na Série B, de boa, então você vai parar de acompanhar o Fortaleza. Talvez seja necessário para alguns torcedores o Fortaleza ficar anos e anos na Série B sem voltar a disputar a Série A,
sem voltar a disputar o torneio internacional, sem ser esse protagonista todo para entender, opa, ficar nessa parte da tabela, na quarta colocação da Série B, é importante. É importante apoiar o time na hora que você vai pegar uma lanterna do campeonato, você podendo chegar nas cabeças. Aí se o cara vier justificar assim, o time vai lá e decepciona. Como decepcionou na Série A, meu velho? Decepcionou em jogos da Série A, o Fortaleza também teve jogos factíveis. Fortaleza perdeu em casa para o Cuiabá, na primeira rodada da Série A de 2022. Aquele de 2022, Fortaleza estava uma draga danada. Aí o Fortaleza foi lá e retomou. Aí o Fortaleza, nesse momento, ele vive essas oscilações. Aí o torcedor só vai, de fato, abraçar esse elenco, o time em si, quando tiver 5 vitórias seguidas, né? Tipo assim, quando tiver, pronto, ó, aí agora tá ganhando 5 vitórias seguidas, não perde pra ninguém, ou tem que ser um futebol totalmente absurdo. Isso não vai acontecer. É um time de Série B, gente. Não vai ter o mesmo elenco dos anos anteriores. Aliás, jogadores que são do elenco do ano passado, boa parte deles não estão rendendo. Não estão rendendo. O Pochettino é o principal deles. Então, eu acho que isso é um dos pontos que eu vejo como principal, assim, de uma coisa ilógica. É como se o torcedor, e aí, juro que é para fechar, me lembra muito o torcedor do Cruzeiro, quando foi rebaixado a primeira vez para a Série B. O torcedor do Cruzeiro, ele estava tão sem noção que estava numa Série B, porque eu lembro que o Cruzeiro começou com menos 6 pontos, Fábio. Porque teve uma punição também, lembra? Teve uma punição. Sim. E eles largaram com pontuação negativa. Aí eles ganharam o primeiro jogo, no segundo já teve um tropeço, e no terceiro a torcida já estava cobrando, já estava jogando pressão. Então, assim, nesse exato momento, nenhum torcedor nesse momento pode ficar cobrando o jogador. Sinceramente. Quando eu digo cobrando no sentido de, tipo assim, de jogar uma pressão numa ideia de tipo, o que é que vocês estão fazendo? Sinceramente. Dá para dizer assim, o que é que vocês estão apoiando nesse momento? Porque, como você falou, o Fortaleza, a duras penas, sem apresentar um bom futebol, e aí nisso todos concordamos, o Fortaleza está conseguindo as suas metas. O Fortaleza, ele está numa zona de classificação para disputar os playoffs nesse exato momento. Pode mais? Claro que pode mais. Agora, se o torcedor está só esperando a coisa ficar boa, o bem bom acontecer, aí fica fácil, pá. Fica muito fácil. Ei, é na ruim na boa, pô. É na ruim na boa. E aí é que tá. Eu não tô aqui para dizer o que é que o torcedor tem que fazer ou não. Mas eu acho muito decepcionante a torcida do Fortaleza hoje, nesse jogo de hoje, que sinceramente, cara, não tinha porquê. A rodada já foi maravilhosa. Sabe? Por mais que só tivesse dado 10 mil pessoas até a segunda-feira, 10 mil pessoas era para ter comprado hoje de novo, ou 15 mil, sabe? A rodada ficou maravilhosa. O Criciúma empatou com o Ceará, o Vila Nova perdeu, o São Bernardo empatou com o Sport. O cenário todo ficou bom. É agora. O jogo é esse. Aí o torcedor não chega junto. E aí eu não sei se... Por isso que eu estou dizendo, é um se, é um grande se. Se o Caldeirão, se tivesse um Castelão mesmo, uma torcida empurrando, incentivando, essa quantidade de chances que o Fortaleza estava empilhando, será que naquela bola do Luiz Fernando não estava muito mais atento para não tirar tanto aquela jogada? Por isso que eu estou dizendo, é um grande se. Não dá para a gente afirmar. Agora, se o torcedor, e aí, até para o nosso torcedor que está acompanhando aqui, se o cara chegar nessa live aqui e dizer, eu não vou pro jogo porque esses caras não são confiáveis, beleza, meu velho. E você também não é um torcedor confiável. Porque você só vai na boa. Você só torce o Fortaleza a partir do que momento que o Fortaleza te entrega só do bom e do melhor. Você não torce o Fortaleza. Você torce o Fortaleza quando ganha. E aí é muito fácil torcer o Fortaleza quando ganha. Como é fácil torcer o Flamengo quando ganha. Torcer Brasil quando ganha. Na hora do bem bom, meu amigo, não falta para a criança, né? Como o pessoal costuma falar. Agora, nessa situação, eu acho que o torcedor, nesse momento, só sobrou a Série B. Porque na Copa do Brasil, eu não vou contar mais com o Fortaleza. O Fortaleza já chegou num patamar, vai pegar o Palmeiras, foi o pior adversário possível. A partir de agora, se o torcedor não abraçar o time, seja perdendo fora de casa, vai pegar o CRB na próxima rodada, se perder, meu amigo, tem que abraçar no jogo diante do Sport aqui. Não tem o que fazer. Agora, se a torcida não abraçar, beleza. Então, pouco importa se o time vai terminar em primeiro, se vai terminar em lanterna na Série B, porque o torcedor não está nem aí. Essa é a verdade. Eu acho uma grande decepção, né? E aí eu estou falando parte da torcida, tá? Para quem está indo para o estádio, para quem está
trabalhando, eu vejo vários canais de torcida também do Fortaleza, a Guigui, o Saulo, assim, né, são os influencers do Fortaleza, estão falando muito isso, pô, de cobrar, sabe, assim. Então, poxa, é muito decepcionante a presença do torcedor para um jogo como esse. E aí é que tá. Para mim, não adianta colocar jogo pro PB, tá? Eu acho que isso de nada vai adiantar. Mas, para mim, o Fortaleza tem que jogar na Arena Castelão. E aí, meu amigo, é sempre estar cobrando desse torcedor comparecer. Se o cara não quiser comparecer, depois não tente aparecer cobrando que o problema é o time que decepciona. Pois é, e você decepciona tal qual o time, né? Você não comparece. Eu acho que o torcedor do Fortaleza ficou mal acostumado com as competições, né, que o Fortaleza disputava. Sul-Americana, Libertadores, Série A há muito tempo. Aí, enfim, eu acho que é uma questão do perfil da torcida, né? Assim, talvez tenha proporcionalmente tenha menos torcedores fiéis, aquele torcedor que tá na boa, na ruim, enfim. É aquele torcedor mais ali, pô, o time tá na Série A, vamos agora acompanhar o Fortaleza de perto, sabe? Tem aquele torcedor que é mais à distância e o torcedor que quando o time tá na boa ali, até o adversário é uma atração, né? Quando você joga a Série A, até o adversário é uma atração pro torcedor ir, né? Na Série B não, a atração é o seu time, porque ninguém vai ver o América Mineiro jogar, né? Na série A, pô, o seu time tá mal, mas pô, vou ver lá o Corinthians jogar de perto, enfim, um jogador de nível nacional, de nível internacional. Eu acho que isso chama a torcida, porque a campanha do Fortaleza foi ruim ano passado, o Brasileirão praticamente todo. E a média foi de 26 mil torcedores. Né? Esse ano a média é de 9 mil torcedores, quase 10 mil. Então perdeu quase 2/3, né, da torcida. Não, e eu acho assim, é porque eu acho que é uma questão de falta de costume mesmo, sabe? Porque quando o Fortaleza estava há anos na Série C e tudo mais, tudo bem, né? Lotava mais o chamado jogo do acesso, né? Que enchia o Castelão mesmo. Mas na Série B de 2018, claro, a campanha do Fortaleza foi muito boa. Mas se você olha, sabe assim, era entendendo o contexto, tipo assim, velho, vai pegar o Boa Esporte e os caras estavam lá, pô, sabe, ligado para esse jogo. Porque era tantos anos sem jogar a Série B que era valioso jogar. E aí é que tá, é como se, eu tenho uma sensação, né? É como se o torcedor do Fortaleza, tipo assim, não, mas naturalmente a gente vai voltar para a Série A. Não tem por que se preocupar. Ou então, tipo assim, eu nem ligo. Como você falou, o América Mineiro hoje, para que eu vou sair de casa? Sabe? Para que eu vou sair de casa? Beleza, então assim, se você só acha que, se você estabeleceu o seu sarrafo de parâmetros de apoio para determinada situação, não lamente se o time não conseguir te entregar isso no próximo ano. Porque se o Fortaleza não subir, aí a crise ela é muito maior. Porque tem várias pendências financeiras que o Fortaleza colocou para o ano de 2027. Tá? Então, várias negociações de atletas que tiveram a rescisão tá para ser resolvido se o Fortaleza subir para a Série A. E aí, até lá, em 2026, o Fortaleza, lembrando, tá? O Fortaleza já ganhou um bom dinheiro pela Copa do Brasil, pela Copa do Nordeste, pela venda de alguns jogadores, né, ainda nessa temporada, mas não tem tanto dinheiro não, como disse o senhor, né, o dinheiro acabou um pouco. E aí o pessoal fala assim, opa, tô animado com o Tiquinho Soares que pode vir, então o Fortaleza já falou assim, não, 400 mil reais, nem pagando 400 mil reais vai ficar bom. E como é que se paga o Tiquinho Soares? Se todo jogo no Castelão é prejuízo, todo jogo, e, não, mas coloca no PV, e não vai dar muito dinheiro não, pô. O Fortaleza, assim como o Ceará, assim como o Sport e o Goiás, na minha avaliação, são os 4 clubes, mas principalmente Ceará e Fortaleza, principalmente Ceará e Fortaleza, o Ceará está numa crise gigantesca, né? Sem treinador, trocou toda a parte lá do comando de futebol e tudo mais. O Fortaleza, hoje, das 20 equipes da Série A, é a única equipe, na minha avaliação, que pode estar ganhando muito dinheiro com a presença de público. Hoje é o Fortaleza. Por isso que eu acho que hoje foi uma oportunidade jogada fora do torcedor, sabe? Foi um péssimo recado do torcedor para todo mundo que faz parte internamente hoje do Fortaleza. Para o CEO do clube, sabe? Então, assim, não tem justificativa, cara. Não tem. Jogo 8 horas da noite, sabe? Porque às vezes você alega assim, pô, o jogo é 9h30, o jogo é muito tarde, o jogo é muito cedo, é 7 da noite, tem um trânsito. Ei, jogo 8 da noite, velho. Sabe assim? Sinceramente, assim, hoje foi para mim um dos piores capítulos. Tô falando da massa, né, da torcida do Fortaleza,
tenha feito com isso. E para mim não tem justificativa nenhuma, a não ser que boa parte da torcida do Fortaleza gosta do Messi. Mas não tem motivo nenhum, cara. Assim, não tem nenhuma justificativa. Não tem nenhuma justificativa, sabe? Para isso estar nesse momento, o torcedor não está presente. Então, eu acho que ainda há tempo. Agora precisa ter uma conscientização, né, do torcedor. E eu acho que talvez boa parte do torcedor que não vai ao estádio é o torcedor também que não está consumindo esse conteúdo, por exemplo. Né? Eu espero mesmo que isso possa ser mudado. Porque da maneira como está, é um time normal. É um time que tem uma torcida, mas é uma torcida que não... É tal qual você pegar... O estádio é grande, né? Então se não lotar, acaba não fazendo muita diferença, né? É o efeito que o América Mineiro faz jogando Independência. É o efeito que o São Bernardo faz jogando lá, na casa deles. Então, assim... Então, pouco importa pro Fortaleza, nesse momento, ter a torcida que tem, se a torcida não quer chegar junto. Então, eu acho muito decepcionante essa presença do público. Muito bem, vamos agora para um recado do Vini Júnior e da Bet Nacional. Daqui a pouco a gente faz as análises individuais. Bet Nacional apresenta Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir, se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Tá aí, recado do Vini Júnior e da Bet Nacional, sempre reforçando, a aposta é para você que é maior de 18 anos e a aposta em entretenimento não é investimento. Vamos para as análises desse Fortaleza Seleção Brasileira hoje, né? Começando pelo João Ricardo. Eu acho que o João não teve culpa em nenhum dos gols, não. Acho que, de uma maneira geral, ele passa imune, apesar de ter tomado 3 gols. Né? Ele tinha sido muito importante na vitória contra o Náutico, foi o melhor jogador. Mas hoje vai ficar um razoável para ele. Não acho que nenhuma das finalizações ali é responsabilidade dele. Não acho que ele saiu mal. Algumas vezes fez a defesa até ok, assim, nada de muita exigência e tal. Mas não trabalhou tanto não hoje. Apesar de ter tomado os 3 gols, mas nenhum na conta dele. Mas na conta da zaga tá, né? Pelo menos a zaga o Gasal, vai Luan e Cauã. Eu acho que aí, entrando primeiramente nesse trio de zaga, para mim o Cauã foi o pior de todos, tá? O Cauã vai ganhar um vermelho aí, muito mal, muito mal. A jogada de segundo gol é absurda o que o Cauã fez, assim, sabe? Errou na jogada, ele já não estava bem, ele tentava alguns lançamentos assim, meio sem sentido, muito passe errado em alguns momentos. Então não gostei da partida dele, e eu tinha batido nessa tecla do Cauã já há um tempo atrás, e tinha gente até discordando, até colegas meus que trabalham comigo, falou assim, não, o Cauã perdeu a titularidade, sabe-se lá o porquê. O Cauã não estava jogando bem já há um tempo atrás. E para quem não lembra, o último jogo do Cauã, o Cauã jogou muito mal. Acho que foi até não sei se foi no jogo da Copa do Nordeste ou foi no jogo diante da equipe do Londrina, não estou lembrado. Eu sei que o último jogo do Cauã ele jogou muito mal. E não está jogando bem. Tá? É um jogador talentoso e tudo mais, mas caiu de rendimento. E aí isso pode acontecer também com os bons jogadores também, tá? Mas ele fez, para mim, do trio de zaga foi o pior, tá? O Gasal foi, para mim, o segundo pior, mas ele vai ganhar um ruim. Eu acho que em alguns momentos o Gasal até conseguiu dar uma qualidade de passe muito boa, ele fez boas inversões, teve umas viradas boas para o Mailton e tal, mas defensivamente eu acho que na jogada do segundo gol também ele cometeu uma falha. Aliás, a jogada do primeiro gol, né, que foi ali do lado esquerdo, mas teve poucos momentos bons, assim, no geral falhou. E o Luan talvez tenha sido o que tenha jogado melhor. Vai ficar com razoável, tá? Eu acho que ele foi bem defensivamente. Em alguns momentos ele subia muito e dava um certo espaço, por esse motivo vai cair um pouco mais na nota dele. Mas o Luan foi de fato melhor e tem sido o melhor zagueiro do Fortaleza, assim, tá? Sobrando o melhor zagueiro do Fortaleza. O Brits, quando voltar, né, no próximo confronto, diante do CRB, aí eu acho que vai formar o trio de zaga que eu considero o melhor do Fortaleza. Só que é de novo uma partida fora de casa, onde o Fortaleza geralmente joga muito mal, né? E aí, enfim, ainda vejo com uma melhor estratégia esses 3 zagueiros. Mailton Fuentes. Mailton, horrível também.
Vermelho fortíssimo, e para mim, vou até falar dele assim como o pior jogador da partida pelo lado do Fortaleza. O Mailton, eu já tinha falado algumas vezes aqui, da certa semelhança que ele tem com o Iago Pikachu, que é aquele jogador onde erra demais ao longo do jogo, erra muito ao longo do jogo, e ao mesmo tempo ele está lá aparecendo e resolvendo a partida. Quando você tira esse poder de decisão do Mailton, sobra o jogador ineficaz, que é o Mailton. Então, errou muito passe, muita tomada de decisão errada. Então, quando ele fazia o passe curto, ok, mas você não tinha uma jogada de profundidade. A leitura de jogada dele é muito ruim, porque ele não dá. E aí, o que eu acho? Por isso que eu defendi o Rodriguinho há muito tempo, né? Eu acho que 7 jogos atrás eu comecei a defender. O jogo do Londrina foi quando eu cravei. Para mim, o Mailton tem que perder a titularidade. No jogo do Londrina eu lembro que eu falei isso. Para mim, o Rodriguinho é para ser esse ala pelo lado direito. Claro, hoje ele não estava disponível, estava suspenso, tinha sido expulso. Mas a diferença, quando a bola chega no Rodriguinho, tem jogada, tem dinâmica, tem passe, tem jogada em profundidade. O Vitinho recebe essa bola com uma liberdade no meio. Até mesmo quando o Wellington jogava caindo pelo lado direito, como um ala direito, isso acontecia. Com o Mailton isso não acontece. É por isso que quando eu falava lá da Mailton dependência, lá no começo da temporada, Fábio, quando você falava do Mailton, eu dizia muito, olha, o Mailton não é para estar tendo esses elogios todos não, tá? Porque tem um Mailton dependência, porque o Mailton quer resolver tudo. Ele quer toda a bola, ele quer finalizar, sem ângulo, com ângulo. Teve uma jogada ao longo do jogo que a bola sobrou para ele. Aí ele foi tentar cavar um pênalti, assim, sabe? Totalmente inexplicável. Então, assim, é uma falta de leitura, uma falta de inteligência. Hoje, para mim, é um dos piores jogadores do Fortaleza. Eu, sinceramente, se não tiver o Rodriguinho pelo lado direito, é para ser o Mucuri. Apesar do Mucuri funcionar muito bem do lado esquerdo, mas o Fuentes, para mim, voltou muito bem, que aí eu já vou chegar nele. Foi, para mim, o melhor jogador do Fortaleza, tá? Vai ganhar muito bem, até porque pelo pênalti que ele cometeu ali também na reta final. Mas o primeiro tempo do Fuentes foi o melhor jogador do Fortaleza, sobrando. Deu muitas condições para os companheiros, sabe, fazer gol, muitas condições. No segundo tempo também, ele encontrou um passe ali no meio, acho que foi para o Luiz Fernando, sabe assim. Então o Fuentes foi sobrando o melhor jogador do Fortaleza. Cometeu o pênalti, é verdade, foi estúpido o pênalti que ele cometeu, mas o Mucuri também cometeu, e nem por isso o Mucuri não pode jogar. Então, assim, volto a falar, tá? A pessoa que está presa a determinadas insatisfações de outros períodos de outros jogadores, o Fuentes, por exemplo. O Fuentes começou muito mal no Fortaleza. Aí ele passou a jogar bem, bastou ter um jogo ruim, tá vendo como ele é péssimo? Aí não tem jeito, meu velho. Se você já está com o pensamento fechado com o jogador, você não vai abrir margem para o melhor time do Fortaleza, talvez, estar dentro de campo. Não vai. Você vai terminar a temporada tendo raiva de todos os jogadores. Já adianto logo. De todos os jogadores você vai ter raiva. Mas o Fuentes, o primeiro tempo do Fuentes, é assim, ele encontrou uns dois. O passe que ele deu para o Luiz Fernando, assim, é um passe de um camisa 10, pô. É um passe de um jogador na medida. O Luiz Fernando chegou inteiro na jogada. O Luiz Fernando foi desperdiçou. Mas o Fuentes foi, para mim, um jogador mais criativo mesmo, assim. Então, acho que ele, do lado esquerdo, é uma peça que eu gosto, apesar de que eu só tenho dúvidas do Fuentes jogando em jogos fora de casa. Então, se eu fosse imaginar numa ideia de um Fortaleza ideal jogando fora de casa, talvez eu colocasse para o jogo do CRB o Mucuri jogando para a esquerda com o Rodriguinho à direita, porque aí eu acho que o Fuentes funciona mais nos jogos dentro de casa ou contra adversários que são mais frágeis, né? É só olhar o que o Fuentes entregou na partida contra o Londrina e o que o Fuentes demonstrou hoje no primeiro tempo diante do América. Ele enxerga muito o jogo, apoia muito bem. Então, para mim, ele foi o melhor jogador da partida. Muito bem, então estrelinha aí para o Fuentes. Vamos a parte para o meio de campo, né? Com Rodrigo e Sacha e Crispim também. O Rodrigo, para mim, ele fez uma partida, vai ficar no razoável, mas foi uma razoável para boa, tá? O Rodrigo, durante todo o primeiro tempo, ele não se escondeu do jogo, chamava muitas vezes, e aquele ponto que eu estava querendo destacar sobre o Rodrigo, tá? Especificamente sobre o Rodrigo. Ele tinha tudo para receber uma nota positiva aqui, tá? O Rodrigo. E eu acho que se ele tivesse ficado em campo, ele ainda ia ser um dos principais jogadores do Fortaleza. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é um jogador que ele não se omite do jogo. Ele é o principal volante do Fortaleza? Não é. O Pierre era para estar jogando aí. O Rian era para estar jogando aí. Por que o Pierre e o Rian não estão jogando aí? Porque eles não estão jogando nada. E o Rodrigo, ele joga alguma coisa.
ele ganha disputa no meio de campo, ele distribui o jogo, ele aparece muitas vezes. Então, eu acho que uma das escolhas erradas que o Carpini acabou cometendo foi abrir mão do Rodrigo logo no intervalo. Eu entendo que ele pensou, tipo, não, vou trazer o Crispim para ser um outro jogador de mais criação no meio de campo e vou, né, ter um jogador mais ofensivo, que seria o Elton, abrindo mão do Cauã. Mas, honestamente, eu teria mantido o Rodrigo mais um tempo. Né? Se fosse para sacar, eu teria sacado o Crispim, porque, para mim, tinha que estar pensando no jogador que resolvesse. E o Rodrigo, por exemplo, eu confio muito mais no Rodrigo tendo uma possibilidade de fazer um gol do que o Crispim. Honestamente falando, assim, porque o Rodrigo tem uma chegada ao ataque melhor, um jogo aéreo melhor, finaliza. E aí vou chegar no Crispim, já vou adiantar de chegar no Sacha. O Crispim também vai para um razoável, mas é um razoável tendendo para negativo. Tudo é razoável aqui, tá? Só que o Rodrigo, para mim, chegou mais próximo do bem e o Crispim, para mim, chegou mais próximo do ruim. Porque não é que o Crispim jogou ruim. Ele jogou ok. Ele tentou, ele fez finalizações em alguns momentos. O que eu acho que foi um erro do Crispim dentro de campo é porque o jogo não pedia uma característica do Crispim. Como eu já falei aqui diversas vezes e volto a ressaltar. Para mim, o Crispim é para entrar quando o Fortaleza estiver ganhando o jogo. Fortaleza 1-0, 2-0, bota o Crispim, segura uma bola, sabe? Cadencia muito bem, faz o Fortaleza gastar o tempo. O Crispim, no momento que o Fortaleza precisa diminuir o placar, na hora que o Fortaleza precisa abrir o placar, na hora que o Fortaleza precisa... O Crispim não vai ser esse jogador. Ele pode pontualmente ser esse jogador. Então, de 10 partidas que o Crispim vai jogar, em uma partida ele vai ser assim. Em uma partida. Hoje mesmo ele poderia ter feito o gol. O Gustavo apareceu para defender um dos chutes do Crispim. Mas eu não teria colocado, porque aí eu acho que foi onde o Fortaleza mais caiu. Olha o que foi que o Fortaleza fez no primeiro tempo, Fábio. De 8 defesas que o Gustavo fez e 2 bolas na trave, para o segundo tempo, 2 defesas apenas. Para mim, não tenho dúvida. A escolha que o Carpini teve de tirar o Rodrigo mudou o panorama, porque o Fortaleza já não ganhava mais jogadas, sabe? O Crispim, ele é muito mais da cadência, é o passe meio lateral. O Rodrigo não, o Rodrigo para mim é mais progressivo, e às vezes tenta mais, mesmo sendo mais limitado, o jogador que tenta mais. Então, o Rodrigo tem um fator razoável para positivo, o Crispim é razoável também, mas com tendência negativa, muito, assim, não por culpa do Crispim, tá? Uma leitura errada, daqui a pouco eu vou chegar no Carpini para falar sobre ele. Então, o Crispim amarelo para ele. E o Sacha, para fechar, eu acho que o Sacha foi bem, se movimentou muito bem. Eu acho que também vai ficar nesse razoável. Ele, por um momento, eu pensei que talvez fosse melhor tirar o Sacha, mas o Sacha estava conseguindo se movimentar bem, tá? Teve boa movimentação, conseguiu encontrar alguns bons passes. Então, teve boa participação, no geral, assim. Eu acho que faltou um pouco mais de time. Fortaleza, os principais jogadores que deveriam estar jogando, esses jogadores não estão rendendo. Por isso que, para mim, futebol é quem está entregando nesse momento. Para mim, o ideal do Fortaleza seria Rian, seria juntamente com o Pierre, seria Pochettino. Esses jogadores, para mim, eram para ser as peças principais. E aí, meu velho, paciência. Se o cara não joga bem, se chegasse, vamos lá, se o Tiquinho Soares chegasse aqui e o Tiquinho Soares estivesse jogando menos que o Meritelo tem que ser titular. Então, sempre vai ser assim. O Cauã, jogador da base, considerado promissor. O Cauã não está jogando o que o Mancha jogou no ano passado, que tirou o Davi Luiz e tirou tantos outros jogadores que eram, teoricamente, titulares da equipe do ano passado. O Cauã, nesse momento, por ser um jovem atleta, não está jogando mais. O Luan, que era criticado, está jogando mais. Então, o Luan tem que jogar. Então, assim, tem que parar de achar que determinado jogador tem cadeira cativa e que tem que passar pano para um determinado jogador, e jogador que joga, que o torcedor acha que joga mal, esse cara tem que ser perfeito. É o caso que eu acho que acontece às vezes com alguns jogadores que a torcida acaba pegando no pé. Então, só mais uma vez lembrando, o Crispim ganhou amarelo aí, tá? Os únicos jogadores ofensivos, de fato, né? Vitinho e Luiz Fernando. O Vitinho, para mim, não fez uma boa partida. Achei uma partida... Apesar de ele ter dado uma bola na trave, ter algumas finalizações perigosas, vai ficar um razoável também para ele, tá? Mas ele ainda é um jogador muito importante. É o jogador que tem mais poder de decisão no Fortaleza. É tal qual a nota do Rodrigo. É um amarelo tendendo a ser positivo, porque, queira ou não, o goleiro Gustavo foi muito bem, tá, na partida. E fechando aí os titulares, o Luiz Fernando, eu acho que pesa muito contra ele o gol perdido ali, uma chance como aquela, sabe? Cara a cara com o goleiro. Cara, não dá para perder uma chance como essa, assim.
apesar do Gustavo ter saído bem ali, não dá para o Luiz Fernando perder chance como essa, e pesa contra ele. Vai ganhar um ruim, porque o segundo tempo dele foi mal, na minha avaliação. O primeiro tempo dele eu achei bom, mas perdendo chances que não deveria perder. É péssimo imaginar o Luiz Fernando jogando de 9, na minha avaliação. Então fica essa... Gabriel foi amarelo e tal, por isso que eu falei já algumas vezes. Isso. Enfim, mas fica aí o Luiz Fernando aí como ruim. E a galera que veio do banco, vamos lá, eu vou começar com os que eu não gostei, tá? Pochettino, para mim, vai ganhar um ruim. Não foi péssimo, mas teve muita jogada errada do Pochettino, muita jogada errada do Pochettino. Acho que a ideia de tirar o Crispim para colocar o Pochettino para jogar pelo meio, como eu falei, era para ter mantido o Rodrigo, e aí só na reta final, e tudo bem, era numa ideia de ir com Fortaleza ataque máximo, né? Mas vai ficar esse aí ruim para o Pochettino. O Wellington vai para o razoável, na minha avaliação, porque foi um dos que mais tentou. Recebeu bola, foi para cima, ganhou algumas jogadas, mas também falhou algumas vezes, tá? Porque tem, em certa parte, lembra um pouco o Mailton nessa coisa de ser muito individualista, mas, queira ou não, muitas das vezes funciona. É dos jogadores que entrou em banco, para mim, tem um resultado mais positivo. Também um tal amarelo lá, tal qual do Vitinho do Rodrigo, uma tendência positiva. Lucas Emanuel, como eu falei, tem as limitações dele, mas consegue proteger. Deu uma escorada ali no primeiro tempo com um chute do Luiz Fernando que passou rente à trave e ele conseguiu ajeitar. Teve outras duas jogadas que ele escorou muito bem. Então, assim, Lucas Emanuel vai para o razoável também, né? Conseguiu fazer o mínimo. E para mim, quando não tiver o Meritelo, tem que ser ele. Tem que ser o Meritelo a jogar, o Lucas Emanuel a jogar no lugar do Meritelo, porque o Kaique é um desespero como jogador, mesmo assim, é preocupante. O Mucuri, eu acho que também fez uma partida razoável, jogou bem melhor do que o Mailton, né? Apoiou mais vezes. Agora, claro, pelo fato de apoiar muitas vezes, deixou uns buracos atrás, assim, deixou o time mais exposto, e aí contra-ataque, mas o América muito cansado no segundo tempo, mas foi melhor. E o Priol também, não acho que fez uma partida, não. O Priol foi também tal qual a análise que eu estava colocando ali pro jogador que era meio termo, né? Amarelo tendendo para baixo, né? Que foi o caso do Luan. Então, de uma maneira geral, vai ficar essa situação aí de razoável com o Priol. Entrou já na reta final. Muito bem, então para fechar, já temos o melhor em campo, né? Que é o Fuentes e Carpini. Carpini, eu vou colocar um razoável para ele, tá? Porque eu acho que o time produziu muito. Eu acho que, queira ou não, nesse ponto, o time fez o que precisava fazer, né? Então, não entra muito na situação dele, mas eu acho que algumas trocas, o que ele fez no segundo tempo atrapalhou muito a equipe, tá? O Fortaleza estava fazendo uma grande atuação, o Fortaleza estava tendo muitas possibilidades, de fato, no primeiro tempo, e aí, ao segundo tempo, o time cai muito de rendimento pelas escolhas que ele acabou fazendo. Então, no geral, fica essa crítica mais negativa, porque ele tinha tudo hoje para receber uma nota bem elevada, mas as trocas dele no intervalo fez realmente o time piorar e precisa melhorar esse desempenho contra as equipes de baixo, né? Não dá para perder tanto ponto que nesse exato momento Fortaleza vai ter que ir para o jogo contra o CRB para tentar pelo menos pontuar, né? Secar de novo na rodada, como secou nessa rodada, e tentar pontuar fora. Eu não acho que vai ser um jogo fácil. Eu acho que o CRB mudou muito do que era aquele CRB que ele enfrentou na Copa do Brasil. Muito bem, então é isso. Passada a régua aí em Fortaleza 0, América Mineiro 3, né? Como o Minhoca falou, o próximo jogo é no dia 21, né? Contra a equipe do CRB, jogo fora de casa, jogo no domingo. E é isso. Valeu, Thiago Minhoca, valeu para quem acompanhou, valeu para Gabriel Costa, que esteve aqui na direção e trabalhos técnicos. É isso. Valeu, Minhoca. Até a próxima. Até mais.